capítulo 11 de Hebreus. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 8. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 18 ou 19. Diz assim a Escritura: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo, manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha de lhes preparar uma cidade. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Amém, queridos? Amados, quero retomar aqui o caso de Abraão. Dentre todos esses nomes aqui apresentados nessa galeria de heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, a figura de Abraão é a que é a mais rica em significado acerca da fé. Isso por uma razão simples, o fato de Abraão ser o protótipo de todos aqueles que viriam a crer. Como Paulo diz em Gálatas capítulo 3, Abraão é o pai de todo aquele que crer. No sentido de que Abraão é o primeiro na Escritura que, do ponto de vista do chamamento, ele veio a representar toda a igreja de Jesus Cristo, da era neotestamentária ou do Novo Testamento, todos aqueles que, à semelhança de Abraão, foram não somente chamados, mas que exerceram fé naquele que o chamou, fé em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e obedeceu atendendo a esse chamamento. E eu quero começar aqui chamando a atenção dos irmãos para o que está aqui a partir do versículo 13. Atente na sua Bíblia. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram peregrinos e estrangeiros sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Interessante como que o que nós temos visto, enquanto que compreensão e mesmo interpretação, sobretudo, da Escritura pela igreja ao longo da história, sempre uma interpretação numa perspectiva meramente teológica. Alguém pergunta, o que significa uma leitura, uma interpretação numa perspectiva teológica? Quando Cristo veio ao mundo, para os irmãos entenderem essa questão da teologia em si mesma, ele veio anunciando a realidade, anunciando a verdade de Deus em Jesus Cristo. Observe vocês que Cristo veio e ele pôs fim numa era, a era do Antigo Testamento, que consistia em sombras e figuras, ou seja, a verdade anunciada no Antigo Testamento, ela era anunciada dentro de um sistema de símbolos.
Ou seja, o modo como se encontra a verdade revelada ao povo hebreu do Antigo Testamento era de uma forma figurada. O que o apóstolo Paulo vai dizer que eram como se fossem sombras. Ou seja, não havia a verdade anunciada em realidade, na sua essência, na sua pura substância. Era uma verdade que estava dentro de um invólucro terreno. Vocês entenderam o que eu quero dizer com isso? Imagine vocês que querendo Deus anunciar ao povo de Israel que o Cristo de Deus haveria de ser o nosso substituto ao sofrer a morte na cruz do Calvário. Como foi que Deus anunciou nesse sistema de sombras e de figuras? Por meio de um cordeiro que diariamente era morto lá no santuário do Antigo Testamento. Então, ou seja, a verdade acerca da redenção estava sob uma forma figurada naquele animal, no cordeiro, e na morte, para vir a significar uma realidade vindoura que se cumpriria na pessoa de Jesus Cristo. Então, tendo vindo Cristo, ele estabelece, então, um novo momento. É o momento da realidade da verdade. Ou seja, a verdade que outrora estava toda representada, agora tem o seu cumprimento na sua pessoa. Quando nós lemos o Evangelho de Jesus Cristo, ou coloquemos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos deparamos com uma coisa interessante. Embora Cristo ele use de muitas metáforas, como no caso das parábolas, mas o que nós vamos observar é que Cristo não se prende a nenhum sistema teológico, nenhum sistema dogmático. Ele fala palavras puras, sempre conduzindo os seus ouvintes imediatos a entender que a verdade tem uma essência, e essa essência é a vida, é a luz, é o amor. Se nós tivéssemos tão somente os 4 evangelhos e nenhum outro livro da Escritura, tudo se reduziria a essa ideia de que Deus é luz, de que ele brilha e resplandece na consciência do homem, a fim de conduzi-lo a um viver em conformidade com o que Deus é. Uma vez que Deus é vida dentro do homem, essa vida ela deveria se desenvolver até o ponto de o homem produzir frutos para Deus. E esses frutos, o próprio Cristo vai dizer, sobretudo em João capítulo 15, é uma vida, uma experiência, uma manifestação do amor de Deus para com tudo e para com todos. Então, os 4 evangelhos que narram o falar de Cristo, o ensinamento de Cristo, nos mostram um falar totalmente comprometido com a essência de Deus, que é luz, vida, graça e amor. Quando entramos, entretanto, para o Novo Testamento, nós vamos nos deparar com as epístolas, sobretudo. Os apóstolos, então, em razão de lidar com uma igreja imatura, nós sabemos que as igrejas do primeiro século foram as primeiras igrejas, eram formadas por pessoas que saíram do judaísmo, vieram carregadas, com toda aquela carga do judaísmo, os conceitos do judaísmo, os estatutos, as leis, e quando não, por pessoas que eram pagãs, que vieram carregadas de um paganismo, de toda uma ideia ou uma ideologia carregada de superstições. Então, os apóstolos escreveram muito das suas epístolas na forma, como eu posso colocar, com invólucros terrenos, para nós podermos compreender a verdade de Deus. Ou seja, seria como um retorno a estabelecer novas figuras para falar de verdades profundas. Então, a Escritura, quando dada a uma igreja ainda na sua infância, uma igreja que não havia crescido, que não havia desenvolvido a sua fé, é ainda uma Escritura, embora neotestamentária, embora apresentando verdades já cumpridas na pessoa de Cristo, mas ela ainda vem, ainda carregada com muitos simbolismos, como, por exemplo, nós temos a figura do batismo, que ainda faz parte, como se fosse um rito da igreja cristã. Nós temos ainda o próprio partir do pão, como sendo um rito que demonstra simbolicamente, pelo pão e pelo vinho, a morte de Cristo, a redenção, assim como também a própria unidade do povo de Deus, da igreja de Cristo, e outros elementos mais que nós vamos encontrar ao longo do Novo Testamento. Ocorre que nós já estamos há 2000 anos de história da igreja. E eu acredito que já é tempo
de nós então olharmos para a Escritura como um todo, seja Antigo Testamento, seja os Evangelhos e Atos dos Apóstolos como período de transição da Antiga para a Nova Aliança, seja o Novo Testamento, as epístolas sobretudo, com um olhar mais apurado, um olhar mais elevado. Afinal, não somente nós temos todo o ensinamento do Antigo Testamento explicado no Novo Testamento, como temos o próprio conteúdo do Novo Testamento, temos a história e a experiência da igreja ao longo de 2000 anos, temos o Espírito da Verdade. Então, associado a tudo isso, temos o próprio crescimento humano ao longo de todas as eras. E ocorre que até hoje, em pleno século XXI, o que nós vemos é que as verdades, comumente ou geralmente, elas são sempre enunciadas e proclamadas e ensinadas dentro de um encadeamento teológico, uma sistematização de conteúdos e de doutrinas arranjadas na forma de um credo. E isso, na sua forma, com o seu valor pedagógico, é muito importante. Você conhecer a verdade enquanto pedagogia. Mas nós devemos atentar para o que Cristo disse em João capítulo 16, versículo 13, que o Espírito da Verdade, que nós haveríamos de receber da parte do Pai, haveria de nos conduzir a toda a verdade. Ou seja, nós precisamos atentar para o fato de que o Espírito que habita em nós, a vida de Cristo em nós, ela vai nos aperfeiçoando quanto à compreensão, ao conhecimento e à experiência da verdade. Ou seja, nós somos chamados a uma experiência da palavra, a experimentar a palavra não enquanto conhecimento teológico, sistemático, mas enquanto aquilo que nos alimenta, que abre o discernimento, que abre o entendimento, que alarga o coração, que transforma, que cura, que eleva o homem. Como diz Tiago, que a palavra é poderosa para nos salvar, uma vez que ela é acolhida no nosso coração. Então nós temos que sair desse simbolismo, ainda que importante, para o aspecto pedagógico, mas aqui, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, o apóstolo, aqui já é Novo Testamento, e ele fala acerca de uma pátria. E, portanto, aqui está numa forma pedagógica, está numa forma parabólica. Nós devemos entender que pátria é essa que eles ansiavam. E por que se tornaram peregrinos em direção a essa pátria? E aí, então, em razão desse texto, e também do livro do Apocalipse, capítulos 21 e 22, os doutores da teologia, aqueles que ainda estão presos dentro do encadeamento doutrinário e simbólico da verdade nas Escrituras, eles acabam pregando que Jesus foi preparar para nós uma cidade no céu. E aproveitando também o texto de João capítulo 14, quando Cristo diz: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, juntando tanto João 14 quanto Hebreus capítulo 11, Apocalipse capítulo 21 e 22, ocorre que muitos entendem que há uma cidade em algum lugar aí da nossa galáxia ou de outra galáxia, não sei, mas uma cidade preparada, uma cidade de ouro, uma cidade de pedras preciosas, uma cidade de pérola, e ficam sempre, portanto, numa infância, sempre olhando para a verdade enquanto símbolo, ao invés de discernir o espírito da verdade. Alguém perguntaria: pastor, mas não existe uma cidade que Cristo foi preparar para nós morarmos nela por toda a eternidade? Eu digo que não. Isso porque quando a Escritura nos apresenta uma verdade, ali por detrás do invólucro de um símbolo, aqui no caso da cidade, a própria Escritura, ela dá conta de desmistificar o símbolo e nos apresentar o que aquele símbolo significa em realidade. Então, basta que você leia Apocalipse capítulo 21. Então, logo João afirma dizendo: e vi descer do céu uma cidade, da parte de Deus, ataviada como noiva, preparada para o seu esposo. Você, no primeiro momento, imagina o quê? Uma cidade descendo do céu, com toda uma estrutura de cidade, prédios, casas, apartamentos, uma cidade de ouro. E se João diz que essa cidade descia adornada como uma noiva,
Logo você fica pensando numa cidade, literalmente cidade, com uma grinalda sobre a sua fronte. Imagine um prédio central bem grande, e no topo desse prédio, uma grinalda, um véu caindo, e a cidade toda vestida de noiva. Aí eu pergunto para você, que tem uma consciência sadia, uma mente clara, faz algum sentido? Imagine só, o drama que é a história de Deus com a sua criação. O drama que eu falo é o drama da criação, da queda, da redenção. Para depois de tanto drama, tanto sangue derramado, o sangue do próprio Filho de Deus, a história se encerrar com uma cidade, descendo com um véu e grinalda, e um buquê preso na fechadura ou na maçaneta da porta do prédio principal, descendo do céu à terra. Tem algum sentido? Se fosse um filme, todo mundo sairia falando mal desse filme, porque não faz nenhum sentido. Ou seja, qual é o sentido dessa história? Uma história que parece tão dramática no seu meio, para ter um final, um desfecho tão sem graça, tão sem futuro, tão desnecessário, sem nenhuma relação com o todo. E alguém pergunta, pastor, você não pode falar dessa maneira, porque afinal é a Escritura que diz que assim se encerra a história. Mas lembre-se que o livro do Apocalipse é um livro de símbolos. O próprio capítulo 1 de Apocalipse, quando ele abre ali o Apocalipse, ele próprio declara que o Apocalipse é um livro de sinais. Ou seja, é um livro que vem carregado de figuras que devem ser interpretadas. Não interpretadas como eu quero, ou como você quer, ou como qualquer outro quer, mas interpretadas ou compreendidas conforme a própria Escritura. Aí basta que você continue lendo Apocalipse capítulo 21, e a partir do versículo 9 você encontra uma nova informação acerca dessa cidade. E lá é dito assim, que veio um anjo para João e disse, João, sobe para aqui, para o alto de uma montanha, porque eu quero te mostrar, eu quero te dar a conhecer a noiva, a esposa do Cordeiro. A noiva, a esposa do Cordeiro. E João, então, sendo arrebatado para o alto dessa montanha, ele viu a noiva, ele viu a esposa do Cordeiro, e quando ele viu a noiva, porque o anjo disse, vou te mostrar a noiva, vou te mostrar a esposa do Cordeiro, o que foi que ele viu? Aí ele começa a fazer toda uma narrativa simbólica. Eu vi a cidade santa que descia do céu, e ela era assim, aí começa toda uma descrição dessa cidade. Mas a chave para o discernimento dessa figura está na própria palavra do anjo, no capítulo 9 e 10 de Apocalipse 21, que diz, olha, esta cidade, ela é a noiva do Cordeiro. E para que ninguém tenha dúvida do que eu estou dizendo, quando você ler o Apocalipse, ele fala que a noiva é uma cidade e que a cidade é uma noiva. E para você não ficar pensando que a cidade, enquanto noiva, é uma cidade que é noiva, imagine só você, o Cordeiro, que é Cristo, o esposo, se casando com uma cidade. Faz algum sentido? O Cristo de Deus, depois de encarnado, crucificado, ressurreto, assunto aos céus, glorificado, exaltado, se casando com uma cidade de pedra, de ouro. Não faz nenhum sentido. E aí basta você olhar com atenção para a própria natureza do Apocalipse, você precisa descobrir que ali, aquela cidade, apenas representa algo. Por exemplo, quando você lê Apocalipse capítulo 13, fala que saiu do mar uma grande besta, com 7 cabeças e 7 chifres, tal. Você fica imaginando um monstro, né? Ora, mas se você olhar para a compreensão das Escrituras acerca dessa besta, desse animal, vai falar que se trata de um império. É um poder que se levantará na história. Então, todos os teólogos, pelo menos aquele... eu falo todos porque não conheço nenhum, particularmente, que veja diferente. Todos aceitam e concordam, à luz de Daniel capítulo 7, que a besta de Apocalipse 13 é um reino, é um império. E, portanto, João vê um animal feroz, com 7 cabeças, 7 chifres, ou 10 chifres, 7 diademas, só que todos concordam que não é um animal, mas é um animal em visão, em símbolo, que representa um governo, um império, um grande poder que se levantará sobre a terra nos últimos dias. Quando você lê, por exemplo, Apocalipse capítulo 5,
João, ele olha e vê no meio do trono um cordeiro com pescoço recém-imolado e o sangue caindo. Esse cordeiro tinha 7 olhos e 7 chifres. E o próprio texto diz que este cordeiro não é cordeiro. Aí, para piorar, fala o que ele é. Se eu estou vendo um cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá. O cordeiro que não é cordeiro, é um leão. Já se viu um cordeiro ser leão? Tem como? E o leão também não é leão, porque o cordeiro e o leão referem-se ambos ao Cristo de Deus. O cordeiro enquanto Cristo imolado, o leão enquanto Cristo ressurreto. Em ressurreição, em glória, em poder, em força, em triunfo, em realeza. Então veja como o Apocalipse trabalha com essas figuras para falar de verdades espirituais. E portanto o Apocalipse diz que a cidade não é uma cidade, mas é a noiva do Cordeiro. E aí pronto, fica simples quando você agora recorre a toda a Escritura, seja Antigo Testamento, como por exemplo o livro de Oséias, ou o livro de Cântico dos Cânticos, ou que seja o Novo Testamento nas parábolas de Cristo, quando fala acerca do casamento do filho do rei, ou que seja a parábola das 10 virgens, ou que seja até mesmo nas epístolas, quando você vê que Paulo fala acerca da igreja de Jesus Cristo, enquanto a noiva, a esposa do Cordeiro, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4, ou que seja Efésios capítulo 5, todo o capítulo 5 fala da igreja enquanto noiva e esposa de Cristo, ou seja, Antigo e Novo Testamento, alto e bom som, em unanimidade, em uníssono, afirmam que a noiva do Cordeiro é o povo redimido de Deus. Ou seja, quando diz aqui em Hebreus que todos esses eram peregrinos em terra estranha e aguardavam por uma cidade, por uma pátria, não está dizendo que eles aguardavam uma pátria literal, um território na terra, ou que seja no céu, um pedaço de terra, uma cidade, nada disso. Eles ansiavam o seu regresso e o seu retorno à casa do Pai. Ele fala, pastor, mas eu não entendo o que significa isso, que retorno é esse e que casa do Pai é esta. Aí devemos nos lembrar que o homem, ele originalmente criado em Deus, ele é criado dentro de um lar. Esse lar não é um lar físico, até porque devemos fazer a diferença entre casa e lar, né? Casa diz respeito ao ambiente físico. Todos lutam por adquirir uma casa própria, mas nem todos, tendo casa própria, possuem um lar. Porque o lar está para o aspecto da unidade, do amor, do cuidado, do afeto, do carinho. Está para um aspecto subjetivo de laços e de contribuição e ajuda mútua entre aqueles que fazem parte daquela família. Então, lar e família falam, na verdade, originalmente na Escritura, de Deus e da sua criação, vivendo em completa harmonia, sem a presença do pecado, o homem vivendo totalmente por Deus, tendo Deus por supridor, tendo Deus pela fonte da sua existência, numa relação de amor e obediência, o que é ilustrado, por exemplo, na parábola do filho pródigo, quando fala que um pai tinha uma grande casa, uma grande fazenda, e ele tinha 2 filhos. Essa ideia de haver ali, na verdade, uma grande família, de haver um lar, e de a criação e o Criador viverem enquanto pai e filhos, Criador e criaturas, numa harmonia. Mas isso foi desfeito e quebrado pela entrada do pecado. Quando o homem pecou, quando o homem ele transgrediu e se tornou um pecador, ele se tornou um errante sobre a terra. Isso também é ilustrado na própria parábola do filho pródigo, quando diz que o filho mais moço saiu de casa e se tornou um esbanjador e foi habitar uma terra distante. Então temos que pensar, do ponto de vista da essência da verdade, sem esses invólucros todos colocados, que o homem, ele se distanciou de Deus, ele se afastou de Deus e passou a viver por si mesmo e para si mesmo. Eis a razão de toda a desgraça e miséria que acomete o universo, que acomete o nosso sistema, o nosso planeta. De modo que o homem, estando ele na criação de Deus, ele vive errante, forasteiro,
ele vive como um estranho sobre a terra. E a obra de redenção, portanto, é que Cristo veio para resgatar essas pessoas, trazê-las de volta ao Pai, numa obra de reconciliação. Ora, o que é a obra de Cristo na cruz do Calvário, se não a reconciliação de Deus com os homens? Como Paulo diz, que a palavra da cruz é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas desconfiando a palavra da reconciliação. Então, a partir da ideia que o Evangelho nos traz, nós compreendemos que os homens, todos, a humanidade, que um dia perdeu o Éden. Éden é uma das figuras mais claras a respeito do lar, dessa família de Deus, dessa harmonia de Deus com a sua criação, do pai com seus filhos. Então, o homem perdeu o Éden, esse homem precisa retornar a Deus. Ele precisa retornar a essa pátria, a essa casa espiritual, a esse lar. Ou seja, ele precisa retornar à plena comunhão com Deus e vir, por fim, a habitar em Deus e ser habitado por Deus. E nós sabemos que esse habitar mútuo, pleno, só vai ocorrer com a glorificação do nosso corpo. Uma vez que, se o pecado é o que nos tirou dessa casa de Deus e nos afastou de Deus, se o pecado é o que causa esse afastamento, ora, nós só vamos nos livrar plenamente do pecado quando o pecado já não estiver mais no nosso espírito, nem na nossa alma e nem no nosso corpo. Então, enquanto estamos nesse corpo não glorificado, esse corpo ainda corruptível, nós ainda estamos em direção a essa casa. Nós ainda estamos almejando por essa habitação celestial. Vocês querem ver como isso é claramente dito na Bíblia? Que nós estamos nesse corpo e, portanto, esse corpo ainda sendo afetado pelo pecado, nos faz ser alguém que ainda almeja por essa casa espiritual? Veja na sua Bíblia. Abra em 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5 diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre, capítulo 5, versículo 1, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Olha a figura do edifício aí. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, esse tabernáculo, essa casa terrestre, e esse que diz para que o mortal, este mortal, tudo são referência a esse corpo humano, que tocado pelo pecado, nos faz viver peregrinos nessa terra. Ou seja, enquanto o pecado ainda fizer, de alguma maneira, parte da nossa existência, eu me refiro enquanto estivermos sendo tocados de alguma maneira pelo pecado, e a corrupção do corpo é a prova de que nós estamos sendo tocados pelo pecado, ou que seja pelo efeito do pecado. Romanos 8,10 diz que se Cristo habita em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Então, enquanto o pecado nos afetar, direta ou indiretamente, nós estaremos ainda em direção e aspirando por uma pátria, por um edifício, por uma cidade celestial. Ou seja, pelo nosso retorno integral e absoluto em Deus, quando nosso espírito, alma e corpo forem completamente tomados de Deus.
talvez não haja nenhuma linguagem humana que explique como será essa experiência. Eu não teria palavras para poder expressar para os irmãos isso. Se bem que o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, que ao ser ele arrebatado ao terceiro céu, ele ouviu lá palavras inefáveis, que ao homem não é lícito referir. Ou seja, Paulo ouviu palavras, mensagens, instruções acerca, muito provavelmente, da vida eterna, quando ele foi arrebatado, que são palavras e verdades, não somente que não lhe foram permitidas que forem faladas por ele, mas, como ele diz, são palavras inefáveis, não há linguagem humana para expressar tais verdades. Então fica difícil nós dimensionarmos, né? Ou termos uma ideia exata dessa experiência. Como será a nossa experiência na vida eterna? Quando formos completamente imergidos em Deus, tomados por Deus, absorvidos por Deus. Quando nos livrarmos de todos os efeitos do pecado e quando nós nos livrarmos também de todo o impedimento que hoje nos priva de termos um contato direto com Deus, porque o contato que nós temos hoje com Deus, ele só ocorre por intermédio da fé, que é a certeza, a convicção de fatos que se não veem, mas são fatos. Eu não vejo, mas são fatos. Então a fé é que faz essa intermediação nossa com o mundo espiritual. Então, voltando para Hebreus 11, nós vemos aqui como que o apóstolo coloca que esses homens de fé, seja que Abraão, o primeiro a ser chamado, e então Isaac e Jacó, essa sua posteridade espiritual, haja vista que Isaac e Jacó, eles prefiguram e eles anunciam a posteridade espiritual, porque uma vez que o descendente de Abraão é Cristo, então essa prole de Abraão só pode ser espiritual. Então veja que estes aqui, os chamados, eles são chamados por Deus. Nós temos primeiramente o nosso chamamento. Você foi chamado à semelhança de Abraão, e você foi chamado para voltar completamente a essa união com Deus. Ou seja, nós somos chamados não é para ser crente, para ir para a igreja e simplesmente cumprir algumas atividades religiosas. Não. Eu sei que o igrejar, mais popularmente conhecido como congregar, ele é necessário. Mas não podemos tomar o congregar, o igrejar, como simplesmente ir frequentar a uma igreja, assistir a um culto, ouvir um sermão. Infelizmente, em razão da própria degradação do homem e da igreja, hoje em dia se fala em ir para a igreja, assistir ao culto, ouvir o sermão. Não é assim? Ora, se você foi à igreja, você assistiu ao culto e ouviu o sermão, você tem uma consciência tranquila e apaziguada de cumprimento de dever. Mas veja que todas essas expressões são equivocadas. Porque ir à igreja não deve ser entendido como ir a um templo, tampouco a um local de reuniões que seja. Ir à igreja, e esta é uma expressão bíblica, eu sei que alguns mais puristas não gostam dessa expressão, exatamente por este motivo, porque a igreja não é um lugar físico. Igrejas são pessoas, e não são pessoas meramente pelo ajuntamento físico, mas são pessoas que espiritualmente estão ligadas numa comunhão chamada a comunhão dos santos. Então, embora esse termo seja bíblico, ir à igreja, mas se deve entender ir à igreja no sentido de você participar de uma comunhão de espírito, de alma e de coração com aqueles que também creem em Cristo, com aqueles que têm a mesma fé, aqueles que têm a mesma esperança e aqueles que compartilham do mesmo amor. Então nós não podemos pensar que nós fomos chamados para ir à igreja enquanto frequentar a um lugar meramente. O ir a um lugar e o frequentar a um lugar chega a ser uma coisa necessária, lógico, não tem como. Porém, não é o objetivo, o mero congregar, no sentido de o mero estar presente num local. Nós vamos a um local e estamos presentes num lugar fisicamente
localizado, demarcado, específico, mas ir à igreja significa o congregar o coração e a alma. Então veja que há uma razão do congregar. Muitos dizem assim, não precisamos congregar, porque nós somos igreja. Eu não entendo isso. Então eu não tenho que me reunir com os irmãos? É lógico que não podemos pensar a igreja enquanto prédio, enquanto catedral, capela, templo. Esquece isso. Isso é coisa de Antigo Testamento. Mas nós vamos a qualquer lugar que seja um local como esse que foi alugado, seja numa casa, seja no auditório público, seja numa escola, não importa o nome do lugar ou qual seja o lugar. O importante é que neste lugar congregam corações, congregam almas. São pessoas que estão dentro de um ambiente espiritual comum. É a comunhão dos santos, em que a seiva, que é o Espírito de Cristo, ele permeia a tudo e a todos, as consciências, aos corações, às almas, e nesse processo vai gerando quebrantamento, gerando arrependimento, gerando abnegação. Vamos aprendendo a entender o outro, vamos aprendendo a conhecer o outro, vamos aprendendo a respeitar o outro, vamos aprendendo a ajudar o outro, a amar o outro, e é isso que gera a edificação. E aí nós temos, novamente, um ponto de contato, porque se é edificação, essa palavra não seria apropriada para corações e almas, senão para uma construção. Sim ou não? Não é edificar uma construção, uma obra, uma casa, um prédio, um edifício. Porém, a Bíblia diz que a edificação da igreja, porque toma a ideia do edifício enquanto uma unidade. Mas unidade de quê? Uma unidade absoluta em si mesma, a priori? Não. O edifício é uma unidade. Quando está pronto, ali você vê um prédio. Mas se você olhar todo o processo de edificação, foram reunidos ali água, areia, cimento, tijolos, ferro. Sim ou não? Depois veio a massa, tinta, vidro, tudo para depois chegar àquela unidade. Ou seja, a partir de muitos corações, de muitas almas, de muitas mentes, nesse processo de congregar, nós sabemos, nós fomos chamados para então sermos trabalhados, edificados, para sermos constituídos uma só unidade em Deus. Então, esse congregar é muito mais que frequentar um lugar. Também não se diz assistir a um culto, mas se diz cultuar. Quando todos nós, num só coração, nós então adoramos ao nosso Pai Celestial. É quando os nossos espíritos todos, nossos corações se unem e se tornam um em objetivo. Qual o objetivo? Celebrar o nome de Deus, declarar o nome de Deus, declarar os feitos de Deus. O primeiro, o nos congregar, está para uma relação horizontal. Já o cultuar, somos todos nós no sentido vertical, adorando o Criador, ao Eterno, declarando seus feitos, sua palavra, e tendo comunhão com Deus. Essa adoração, ela é necessária como um testemunho, ou que seja como um antitestemunho contra o mundo, e um testemunho a favor da verdade. Porque o mundo também presta culto. O mundo presta culto diretamente a si mesmo e indiretamente a Satanás. Porque Satanás é o Deus desse século. O Deus é aquele que é adorado. Se ele é o Deus desse século, então ele é o alvo de toda adoração e serviço do mundo. Porém, os homens não o fazem diretamente, porque ninguém se prostra diante do capeta, dizendo, eu estou adorando o capeta. Mas quando é que o homem indiretamente adora o maligno? Quando diretamente serve a si mesmo, ao seu ego, ao seu corpo, ao seu bem-estar. Então, o que Hebreus capítulo 11 está nos chamando a atenção, é que assim como Abraão foi chamado, esse chamamento implica saída do mundo,
e começar então uma trajetória e uma peregrinação rumo em direção à plena reconciliação com Deus, a essa cidade plenamente acabada, terminada, edificada, ou seja, para o momento histórico, quando o homem tiver regressado completamente para Deus e tiver completamente absorvido espírito, alma, corpo, absorvido de Deus, amalgamado a Deus, numa experiência plena de vida eterna. Para isso nós fomos chamados. Então não fomos chamados para frequentar a um lugar, nem para prestar culto, nem para ouvir um sermão. Não se diz ouvir um sermão, mas se diz receber a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é ministrada, então se aquele que fala a partir do seu espírito as palavras de Deus, e aquele que ouve com o seu espírito as palavras de Deus, há uma sintonia de espírito para espírito, e o conteúdo, a palavra de Deus que é viva e que é eficaz, que então entra dentro de nós, habita o nosso ser, e uma vez acolhida, ela gera profundas mudanças. Então nós somos chamados a congregar, ou seja, eu estou colocando aspectos específicos da nossa trajetória, da nossa peregrinação. Enquanto peregrinamos, nós congregamos, nós cultuamos e nós somos ministrados. Como aqueles que se alimentam cotidianamente da palavra, a palavra pregada, a palavra na comunhão, a palavra compartilhada, não é? E essa palavra vai gerando em nós mudanças, porque ela realiza um processo de metabolização dentro de nós, quando os nutrientes espirituais da palavra agora são absorvidos pelo nosso ser, e tais nutrientes espirituais, vitaminas espirituais, passam a constituir aquilo que nós somos, ou aquilo que nós devemos ser constituídos da palavra. Isso que eu estou dizendo, com palavras como metabolismo, por exemplo, Jesus falou em João capítulo 6, usando uma linguagem metafórica, portanto, dentro de um invólucro terreno para compreendermos a ideia, quando ele diz, olha, eu sou o pão da vida. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Ou seja, ele é o pão. Quem come esse pão, certamente recebe os nutrientes, as proteínas, né, as vitaminas, tudo aquilo que é de substancial naquele pão, e essas vitaminas, nutrientes, passam a constituir o nosso ser. Por exemplo, quando você vê alguém que está assim um pouco amarelo, pálido, abatido, você fala, meu irmão, você está bem? Você está se alimentando bem? Não é assim que a gente pergunta? Olha, tem que se alimentar, tem que comer feijão, que tem ferro, viu? Come couve, é muito bom também. Ó, carne vermelha também é bom. Aí você vai falando, o peixe é bom, tal, vai dar aquela dieta, porque você sabe que esses alimentos, o alimento ele possui vitaminas, nutrientes, o que mais? Essas coisas todas que vocês sabem. E que essas coisas, uma vez constituídas em nós somos, então, formados e constituídos. Aí vamos ter uma pele saudável, um cabelo saudável, olhos brilhantes, não é? Uma pele lustrosa, e assim sucessivamente. Então Cristo fala desse metabolismo, de nós recebermos dele enquanto substância, para que isso seja então constituído em nós. Ele o faz na figura do pão da vida. Então nós estamos aqui colocando, nós também, as crianças de Abraão, fomos chamados. Temos que tomar o cuidado para não cairmos no erro da igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, que era uma igreja preocupada com a ortodoxia e a teologia. Lembram quando é dito que os irmãos de Éfeso colocavam à prova os que se diziam apóstolos e não eram? Isso é positivo ou negativo? Positivo. Mas para colocar um apóstolo à prova, ou que seja um pseudo-apóstolo à prova, tem que minimamente ter conhecimento da verdade, do ponto de vista o quê? Doutrinário. Então era uma igreja que tinha uma grande consciência teológica da verdade. Entretanto, a despeito disso é dito, todavia, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, não podemos cair no erro da igreja de Éfeso, de ter
pessoas que se reúnem simplesmente para estudar toda a complexidade da economia de Deus do ponto de vista teórico. Lógico que isso vai ter, até porque essa compreensão da verdade do ponto de vista sistemático nos livra de erros doutrinários, de enganos. Mas esse é apenas um degrau que deve nos levar a uma experiência. Não podemos perder de vista que o nosso chamamento é um chamamento orgânico. Muitas vezes nós congregamos mecanicamente, nós cultuamos mecanicamente, ouvimos a palavra mecanicamente como cumprimento de dever. Nós temos que superar essa degradação que começou na igreja de Éfeso. E precisamos começar a congregar. Mas quão difícil é congregar, irmãos? Frequentar cultos é fácil, confesso. Basta que você determine, eu vou para o culto tal dia, pronto, acabou. Separa aquele horário e vai. Mas congregar vai requerer quebrantamento, aproximação, calor. Exatamente numa relação onde todos os mandamentos do Novo Testamento, os mandamentos recíprocos, deverão e poderão serem praticados. Amai-vos uns aos outros. Como é que se amam uns aos outros? Levai as cargas uns dos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. É quando nós começamos agora a buscar na experiência, incessantemente, intensamente, como objetivo de vida, Senhor, eu preciso não somente me reunir com os irmãos, mas preciso me unir a eles. Eu preciso ter uma experiência de amor, de cuidado, e o cuidado nem sempre significa você ajudar financeiramente alguém, ou que seja obra ou qualquer outra coisa, mas quando você se preocupa, quando você ora, quando você intercede, quando você clama, quando você ensina, quando você se aproxima de algum irmão e você exorta em amor no Senhor, quando você se preocupa, quando você cumprimenta de verdade, e quando você, vendo todas as suas deficiências humanas inclinadas ao pecado, e você então sabe que esse problema desse ego me separa do irmão A, do irmão B, e essa separação tem vários níveis. Às vezes eu me separo simplesmente por ignorar, ou seja, eu não tenho interesse pelo irmão, digamos, o irmão Júnior. Ou seja, eu não conheço, não sei de onde ele vem, não sei quem ele é. Eu sei que tem um irmão ali barbudo, tal, ele está ali, eu vejo, eu sei que ele está ali, eu sempre o vejo ali, mas não tenho interesse nem em me aproximar dele. É uma separação tola, porque não tem razão nenhuma. É só falta de interesse mesmo de saber quem ele é. Acredita que uma ocasião, com todo respeito a esses irmãos, eu nem me lembro quais foram os irmãos, mas ocorreu um fato muito engraçado, e talvez seja interessante dizer aqui, que nos chama a atenção. Tinha um irmão aqui do nosso ministério, conversando com uma pessoa, não sei se era do trabalho, alguém que ele conheceu em algum lugar, aí começaram a conversar sobre a palavra, e aí eles tiveram vários momentos da conversa, eles tinham afinidades, e aí um viu no outro interesse, você gosta da palavra, legal, tal. Aí combinaram, e falaram o seguinte, vamos nos visitar numa ocasião. Aí o outro falou assim, não, eu vou se você for também na minha igreja, no meu ministério. Ah, então tá bom, onde é que você congrega? No De Volta à Palavra, e você? De Volta à Palavra. Eram ambos daqui, um pregando para o outro. Não, é interessante, não é? É legal. Mas é um interessante que nos chama a atenção. Então, às vezes, nós estamos separados dos irmãos simplesmente por eu ignorar que é interessante, é importante que haja aproximação. Como é que eu vou ter a graça de ajudar alguém se nunca dele eu me aproximo? Não é verdade ou não?
E como é que eu vou ter a graça de ser ajudado por alguém se nunca dessa pessoa me aproximo? Então tem essa separação, às vezes, simplesmente por eu ignorar a outra pessoa e achar que nós estamos aqui como quem vai a um teatro. Eu, quando vou ao cinema, ou quando vou a um teatro, eu não procuro ninguém lá. Eu entro, sento, assisto e vou-me embora. Ou seja, eu não estou preocupado com as pessoas que estão lá e não temos nenhuma relação entre nós, senão o filme que está passando, ou a sinfonia que estamos ouvindo, nada mais além disso. E todos ouvem por si e vão embora. Mas na igreja nós devemos superar essa separação, esse distanciamento. Mas às vezes, esse distanciamento, ele tem problemas maiores, que o mero ignorar o outro. Às vezes, eu não vou muito com a cara daquela pessoa. E sabe por que às vezes nós não vamos com a cara de alguém? Às vezes é porque a minha impressão do rosto daquela pessoa não é muito agradável. Eu olho para aquela pessoa e aquela pessoa deve ser uma pessoa muito ruim, mesquinha. Olha a cara dela. Mas nunca me aproximei, nunca conversei, não sei quem é a pessoa. Alguém aqui já julgou o outro pela aparência? Seja honesto. Eu já fiz muito isso. E não é nem julgar, é você ter uma impressão pela aparência. Aí você já evita aquela pessoa pela sua subjetividade. Outras vezes, não é porque nós temos apenas uma impressão sobre a pessoa. Às vezes já tivemos algum relacionamento com aquela pessoa, e aquela pessoa nos feriu, ou aquela pessoa nos traiu, ou aquela pessoa não pagou o que devia. Não tem essas coisas? E aí nós estabelecemos um muro eterno entre eu, ou entre você e a pessoa, entre o ofensor e o ofendido. Uma barreira eterna. E nós então com isso estamos o quê? Tendo um congregado meramente mecânico. Meramente mecânico. Porque nós pensamos que o fato de estarmos sentados que está resolvido. Não. Não podemos fazer isso. Não podemos estratificar os irmãos em categorias. Rico, pobre, negro, branco. Hétero, homo. Criança, velho. Jovem. Não, eu quero estar no meio dos jovens, né? Jovem alegre, animado. Ora, os velhos não vai... Nada disso. Temos que quebrar. Homem e mulher. Há de se desenvolver pureza na aproximação de homem e mulher. E de se tratar o ciúme. Pureza para quem se aproxima. Ciúme para quem vê o seu cônjuge se aproximando de um outro. Trata o ciúme para não ficar julgando. Eu estou achando que... E trata a pureza para que a aproximação seja num amor fraternal. Entenderam? Ou seja, o congregar é muito mais do que estar presente. O cultuar é muito mais do que cantar. Às vezes, a igreja dá muito problema com louvor. Não sei se vocês sabem disso. Primeiro porque o gosto das músicas são diferentes. Eu, particularmente, gosto de Voz da Verdade. Gosto muito. E a razão é muito simples. Primeiro porque eu talvez tenha uma formação musical um tanto menos rebuscada, um pouco mais atrasada em termos do tempo. Não é? E o Voz da Verdade, as músicas deles são bastante atrasadas, assim, em termos de estilo musical. Não é diferente dos cantores mais modernos, vamos colocar nesses termos. Se bem que eles são bastante ecléticos com respeito a ritmos, tocam todo tipo de ritmo. Eles não se preocupam em tocar um forró, em cantar uma música estilo forró, ou um rap, ou um samba, um reggae. Para eles, tanto faz. Ritmo é ritmo. Mas, enfim, eu gosto, na verdade, sobretudo porque as letras das canções, na sua maioria, são belíssimas no que tange a palavra de Deus. Eu sei que alguém depois assistindo as mensagens vai me acusar de
de ter algum tipo de comunhão ou de identificação com um grupo modalista. Mas aí vão cair para lá da teologia, e eu não estou nem aí para a teologia de vocês. Essa discussão besta de Deus trino, e não é trino, e ninguém conhece a Deus. Eu sei que o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo é o único Deus a quem eu sirvo e creio e amo. Amém? Aí coloca de lado, e pronto, vamos seguir em frente. O importa é que as letras desse grupo são letras maravilhosas. Ao passo que tem outras músicas cujas letras são boas também, mas são mais superficiais, menos profundas. Também tem letras boas e profundas com outros cantores, também, lógico. Enfim, mas talvez você goste de Fernandinho, de Thales Roberto, Diante do Trono, que também todos têm músicas boas, como tem músicas ruins. Voz da Verdade tem música ruim, talvez com letras não tão boas, também, todos têm coisas boas e ruins. Enfim, mas eu quero dizer, não é sobre os grupos, mas é sobre as nossas afinidades. Aí muitas vezes, porque a música que está sendo cantada aqui não é a música que você tem maior afinidade ou gosto musical, aí você fica revoltado com a música que está sendo cantada, não consegue adorar, cultuar com aquela música, porque não é o seu gosto. Isso é estranho. O nosso julgamento não deve ser esse. Nosso julgamento deve ser: essa canção adora a Deus com a verdade de Deus ou não? Só isso. Eu não quero saber se a canção é do padre Marcelo Rossi, se é do padre Zezinho, se é do profano Roberto Carlos, né? Se é do Diante do Trono, se é do Thales Roberto, se é Voz da Verdade. Pouco me importa essas nomenclaturas, essas chancelas. Eu quero saber se essa canção que glorifica a Deus na sua que visa a glória de Deus da sua proposta, e se a sua letra de fato está de acordo com a verdade e não vai de encontro à verdade. Pronto, só isso basta. E aí nós somos quebrados, porque você é levado a adorar não pelo seu gosto, pelo meu gosto. Isso tem que ser quebrado. E mesmo os irmãos do louvor, eles não devem estar aqui tocando e cantando o gosto deles e impondo sobre a igreja esse gosto. Não. Eles devem adorar canções diversas, que declaram o nome de Deus, declaram a palavra de Deus, declarem a vontade de Deus. Só isso. E tudo isso, portanto, é uma escola prática e uma escola orgânica de aperfeiçoamento. Amém, amados? Eu dei esses exemplos práticos todos, para os irmãos entenderem que a nossa caminhada em direção a essa pátria é um caminho de experiência. E eu tentei colocar algumas experiências na nossa vida prática de igreja. Agora, há outros detalhes aqui que eu gostaria de realçar, em Hebreus capítulo 11, são exatamente os embargos da fé. Ou seja, uma vez que essa trajetória em direção a esta cidade, isto é, em direção a esse pleno retorno e reconciliação ao Pai, em que integralmente todos nós, espiritual e corpo, estaremos absorvidos de Deus, essa trajetória, ela só ocorre mediante a fé. Ou seja, é preciso que haja uma intuição interior, um conhecer interior da verdade que só é revelado por Deus. Ou seja, há uma convicção dentro de mim dessas verdades todas, e que, embora eu não veja tudo isso ainda concretizado, porque eu estou caminhando em direção e aspirando por essa pátria celestial, e enquanto isso eu tenho os problemas, que é o problema do meu corpo, que ainda é um corpo que está no âmbito físico, que sofre às vezes com enfermidade, com dor, com cansaço. E eu estou então constantemente também lidando com problemas da vida diária, com o problema do trabalho, dos relacionamentos, com esposa, vocês ou mulheres com maridos e pais com filhos, e enfim. Entretanto, essa fé é que traz a nós a convicção de que a cidade é real, de que esse retorno é real, de que na verdade nada é mais real do que o próprio Deus, e por isso nós caminhamos em direção a essa realidade. E, para tanto, o uso que nós fazemos nesse caminho é o uso da fé, que nos leva. Então, essa fé, por ela ser
intuitiva, por ela ser espiritual, não material, ela sofre alguns embargos. É quando a fé, ela sofre o embate do materialismo, das coisas desse mundo. É onde muitas vezes acontece de nós deixarmos de lado o cultivo da fé espiritual para cultivarmos o material. Isso é demonstrado amplamente na vida de Abraão. Nós podemos ver que quando Abraão foi chamado, ele foi chamado para sair sozinho. Ele e Sara. Pastor, mas ele e Sara não é sozinho. Aí seria já os dois. É porque partimos do pressuposto que homem e mulher, marido e esposa são um só. Então, quando Abraão partiu, ele deveria deixar para trás a sua cultura, a sua terra, os seus familiares, a sua parentela, deixar tudo. O caminho da fé é um caminho solitário. A fé não é transferível. A fé não é compartilhada. Compartilhada no sentido de dividida. Se eu pudesse dar um pouco de fé que eu tenho para vocês, ou vocês um pouco de fé para mim, seria mais fácil. Mas a fé, ela é pessoal. Ela só pode ser, ela é única, é exclusiva, e ela só pode ser cultivada por mim mesmo. Embora possa haver esforços externos para alimentar a sua fé, mas é você quem decidirá o alimentar a fé e o cultivar a sua fé. Então agora Abraão, ele deveria sair, deixando para trás todas as coisas, mas a fé vai sofrendo os embargos, sofrendo os impedimentos, e esses impedimentos se dão em vários níveis. Primeiro, logo ele pensou, bem, eu vou sair, mas eu tenho que sair com minha família toda, pai, mãe, irmãos, sobrinhos. E nós vemos que ele foi saindo. A primeira saída que ele teve, porque quando ele foi chamado, quando ele morava na Mesopotâmia, ele ainda saiu levando o seu sobrinho Ló e o seu pai Terá. Foi preciso que Deus tirasse Terá e o chamasse uma segunda vez para ele dar mais um passo de fé e obediência. E aí, tendo morrido o seu pai Terá, Abraão segue, mas leva consigo o seu sobrinho Ló. Mas na frente um outro problema, uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Ló com os pastores dos rebanhos de Abraão. E ali foi preciso que eles se separassem. É Deus trabalhando e tirando os impedimentos, tirando os embargos, os obstáculos da fé. Quando Abraão então se viu, somente ele e a sua mulher, e Deus falou assim, agora eu vou dar um filho para vocês darão um filho. Então, quando não tinha mais nenhum problema que ele tivesse trazido da Mesopotâmia, ele cria um problema. Ele inventa de tentar ajudar a Deus, e aí então ele resolve fazer o filho que Deus prometeu na sua concubina, na sua escrava, chamada Agar, na sua escrava, que tornou-se concubina. Ou seja, Deus falou assim, eu vou te dar um filho, Abraão. Sara era uma mulher estéril. A fé, ela diz, não importa se você está vendo, não importa se você está sentindo, basta que você tenha certeza, convicção, basta que você, pela intuição do seu espírito, você vislumbre aquilo que não está presente, mas que não está presente aos seus sentidos, mas está presente em Deus, porque Deus está presente em todas as coisas. Bastaria isso. E quando questionado, interessante que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, e Abraão quer dizer pai de muitas nações. E como podia ser um homem chamado pai de muitas nações, se ele não tinha descendente? Era uma contradição. A fé, ela é uma contradição, mas não é uma contradição em si mesma, ela é uma contradição para os sentidos humanos. Ou seja, eu não tenho que tentar enxergar com os olhos físicos uma promessa de Deus, nem apalpar com as minhas mãos físicas uma promessa de Deus, nem tentar ouvir ou sentir o sabor ou o cheiro com os sentidos, nariz, boca e ouvidos, uma promessa de Deus. A fé, ela é a intuição, é o conhecimento de um fato que, não estando presente para os meus sentidos,
eu tenho a certeza de que ele já é um fato. Porque para ser fato tem que ser concreto. E tem que ser realizado. E não realizável. Sim ou não? Por exemplo, eu poderia dizer que a conferência em São Paulo, que acontecerá depois de amanhã, em Guarulhos, é um fato? É um fato? Já aconteceu? Então não é fato. Entenderam? Agora eu posso dizer que a minha glorificação é um fato? É um fato. Porque Deus já realizou. Ah, mas eu não estou vendo. Mas não importa, eu creio. Eu tenho a convicção. Eu tenho a certeza. Deus não pode mentir. Deus é verdadeiro. Deus não se arrepende. Ele já realizou em Cristo e, portanto, já está feito. Então, a fé é a certeza de fatos que se não veem. Então, quando os meus sentidos não percebem o fato não deixa de ser fato, porque os meus sentidos não veem, não tocam, não ouvem, e enfim. Entenderam? De sorte, então, que é preciso continuar. Quando Abraão, então, ele viu que havia uma promessa, bastava ele crer, bastava ele confiar, e bastava ele seguir em frente. Mais nada. Siga em frente. A fé apenas diz, se mova. E a concretização, a materialização, isso é divino, não é humano. Mas Abraão, por um vacilo da fé, traído pelo seu próprio coração, decidiu fazer um filho na escrava. Falou para Sara, não, você é estéril, e você não vai poder ter filhos, né? Então, quando Deus disse que nos daria um filho, por que não um filho meu com a nossa escrava? E se é meu, é seu também, ó. Tentou dar uma força para Deus. Nasceu Ismael. O Ismael representa todo o esforço humano de querer realizar aquilo que só Deus pode realizar. Por isso que Israel foi, tanto para Abraão, quanto na história, até hoje, do povo de Israel, tem sido um grande problema. Ismael foi para Abraão um problema, e até hoje é um problema na história do mundo. Sempre que nós tentamos agir para ajudar a fé e para ajudar a Deus, nós criamos problemas. E era preciso vencer. Por esta razão, não entenda a referência de Gênesis capítulo 16 como sendo uma maldade de Deus. Somente aqueles que leem a Escritura do ponto de vista meramente histórico e meramente teológico é que tem problema quando chega em Gênesis capítulo 16. Porque lá Deus ordena a Abraão, Abraão, ouve tua mulher, dê ouvidos à tua mulher. E o que ela está dizendo, Senhor? Manda embora a escrava e seu filho. Aí imagina só, Abraão foi lá, fez um filho na escrava. A escrava não pediu. A escrava até foi obrigada por ser escrava a ter que se deitar com ele, gerar um filho dele. E agora depois, por causa da tolice de Abraão, da ignorância de Abraão, agora Abraão pega e fala, vai embora. Para onde? Não interessa onde você vai. Você está expulso da minha casa. Pega seu filho e cai fora. Some daqui. Está lá escrito. Vocês já leram o registro? Aí a pessoa lê e fala, mas não é possível, Deus não foi, né? Deus não pode ter feito isso. Outro fala assim, fez e faz, porque Ele é Deus e Deus faz o que Ele quer e ninguém pode reclamar. Quem és tu, ó vaso, para discutir isso com Deus? Seu caco de vaso. Para discutir, Ele pode. E a Bíblia não existe para isso, não é teologia. A Escritura tem que ser vista organicamente. Nós temos que entender que essa história, que eu particularmente não estou aqui para discutir os méritos, se ela foi um fato, se não foi um fato, se Deus ordenou ou não ordenou, eu sei o que ela significa. Isso eu sei. Para mim, para mim, Ismael representa, só isso basta para mim. Só o que ele significa. Eu não entro nos méritos da historicidade do relato.
eu sei que ele representa o fruto ou o resultado dos obstáculos que nós mesmos impomos à nossa fé. Ou seja, quando você olha para a sua fraqueza, vai gerar um problema. Esse problema chama Ismael. Quando você olha para a sua incapacidade, isso vai gerar um problema. Quando você abre mão da fé, fraqueja na fé, em razão de qualquer coisa, que seja fraqueza, que seja o que for, você vai gerar um obstáculo à sua fé. Isso vai virar um problema na sua vida espiritual. Por isso que então é dito, dentro da pedagogia divina, olhando numa visão tão somente orgânica da Escritura, que é a perspectiva correta, é que Deus fala, assim como Terá não pode estar no caminho da fé de Abraão, assim como Ló não pode estar no caminho da fé de Abraão, voltando para as terras, para a cultura, e depois Terá, depois o sobrinho, e até mesmo Ismael, não podem, nenhum desses, obstruir o caminho da fé de Abraão. O caminho da fé é o caminho da confiança, da certeza e do conhecimento intuitivo de Deus. Então, mandar lançar fora a escrava e o seu filho, significa desobstrui o caminho da fé. A fé tem que ser como Pedro, que estava no barco, e Jesus sobre as águas, e Cristo disse, vem. Pedro olhou, pensou, não é possível andar sobre as águas. É possível andar sobre as águas? É possível? É possível? Teve um que morreu, teve um pastor que morreu, porque ele pregou para os irmãos que tudo é possível ao que crê, que se Jesus andou sobre as águas, ele também iria andar. E falou que poderia até fazer melhor, porque nós faremos obras maiores do que Cristo, né? Está lá em João capítulo 14. Aí foi andou sobre as águas, aí os jacaré comeram ele. Ele não conseguiu andar por cima das águas, afundou e os bichos comeram tudinho ele. Está aí uma reportagem recentemente aí. Enfim, é uma das coisas absurdas que o povo faz, não em nome da fé, mas em nome da sua, enfim, da sua ignorância. É uma fé ignorante, né? Enfim, de todo modo, o fato é que nós devemos tirar todos esses obstáculos do caminho e seguir esse caminho da fé. Então, depois que Deus fala, tira a escrava e o seu filho, é nesse momento, sozinho, que Deus cumpre a promessa e dá a Abraão o filho da promessa. Esse sim, é fruto da graça divina. Imaginem que de um homem velho, aos 100 anos de idade, ou aos 99 anos de idade, como diz a Escritura, já amortecido. Para quem não sabe o que é amortecido, é um homem que não tem as suas funções, como é que eu falo? Que não funciona mais as coisas dele. Entendeu? De todo modo, um homem impotente, que não conseguia ter uma sequer relação sexual. Não tinha capacidade, em razão da sua idade, para ter uma relação com a sua esposa. Então imagine só, se não faz o sexo, não faz sexo, como é que vai ter filho? Já começou daí. E o pior, além de não fazer nada, porque o homem estava impotente, a mulher estava velha, cessado o costume das mulheres, e era estéril. Então, é o fim da linha. O próximo passo é cair dentro da sepultura. Se bem que tem um povo jovem por aí que está nessa situação, né? Mas olhem para a trajetória toda ela. Isso é significativo, falando das experiências de fé. Aí Deus foi lá, e aí houve um milagre. Mas aquilo que nós chamamos de milagre, é milagre para nós, porque está fora do nosso alcance. Mas para Deus, é a coisa mais natural que existe. É a vida gerar vida. Mais nada. O que é mais natural do que a vida gerar vida? Não é? Natural. A vida frutificar. Como Deus é vida, e Deus, como vida estava em Abraão e Sara, a vida neles apenas reagiu. E nasceu um filho chamado Isaque. Isaque quer dizer riso, graça.
Abraão ficou feliz, aquele menino todo, aquela obra de Deus. Agora imagine só que Abraão começa a amar demasiadamente essa criança. E quando nós começamos a amar demasiadamente alguma coisa, mesmo aquilo que é graça de Deus, mesmo aquilo que é dom de Deus, e a pessoa se apega a tal ponto àquilo que ele recebeu de Deus, acaba usurpando. Tudo que nós recebemos de Deus é de Deus. Está apenas consignado conosco. Está apenas sob os nossos cuidados, e nós, na qualidade de mordomos, devemos ou deveríamos cuidar desses dons de Deus e administrá-los. Porém, muitas vezes, usurpamos. E quando usurpamos, nós pecamos. Porque Abraão agora estava completamente tomado de apego por esse menino encheu o seu coração a tal ponto que agora era preciso que Abraão compreendesse mais, desse mais um passo no caminho da fé. Ou seja, a fé nos levará à última das consequências. Nos despirmos completamente de tudo, para sermos absolutamente por Deus. Foi por isso que Deus falou: Abraão, pega teu filho, teu único filho, leve ao monte Moriá e sacrifique a mim. E talvez o primeiro culpado de tudo isso seja a própria leitura e interpretação que a cristandade deu ao longo da sua história, até hoje, desse caso, é que tem pessoas como alguns inimigos da fé, inimigos da Escritura, da palavra de Deus, de Cristo, da verdade, como o Jô Soares, por exemplo, que fazem severas críticas acerca da Escritura como um todo, sobretudo sobre esse episódio de Abraão sacrificar o seu filho. Já vi casos de pessoas cultas, ou aparentemente cultas, fazerem críticas severas a Deus. Dizem: Deus manda matar o menino. Que Deus é esse? Que loucura é essa? De fato, está escrito em Gênesis 22, você pode ler. Deus mandou mesmo. E agora? E agora que a Escritura, repito, pela milésima vez, não deve ser tomada, lida e interpretada do ponto de vista histórico. Deus jamais pediria para alguém matar o seu filho em sacrifício a ele. Primeiro, que Deus é contra o homicídio. E não é um contra por uma mera ideologia. Deus, ele não pode matar em sua própria natureza, porque ele é vida. E o pai da mentira, que é o diabo, é que é homicida desde o princípio. Portanto, Deus não pode matar. O matar enquanto homicídio, leia 1 João, 1 Epístola de João, está para as trevas e o ódio. E Deus é amor e luz. E, portanto, não se pode pensar: mas Deus não mandou ou não mandou? Nós temos que aprender o caminho pedagógico da fé. É um caminho pedagógico. São histórias que são colocadas nessa ordem, nessa sequência, para significar que a fé nos leva à última consequência: doação plena, sermos absolutos por Deus e não nos apoiarmos em absolutamente nada que temos, que somos ou que Deus tem nos dado. De modo que o sacrifício que Deus queria de Abraão não era o sacrifício do filho Isaque sobre o altar de pedras no monte Moriá. Era o sacrifício do seu filho Isaque no altar do coração de Abraão. Era aqui que deveria ser imolado, destruído, banido, para que aqui tivesse lugar unicamente para a fé e o amor a Deus e a obediência. Por isso que Deus não mandou que Abraão sacrificasse o filho no quintal da sua casa, porque seria um ato precipitado e poderia ser que houvesse a morte sem os resultados. Você vai sacrificar no Monte Moriá, caminho de 3 dias e 3 noites da sua casa. Tinha que pegar o menino e levá-lo, caminhando 1 hora, 2 horas,
12 horas, um dia, uma noite, mais um dia, mais uma noite, mais um dia, outra noite, 3 dias e 3 noites, porque cada passo de Abraão era uma decisão por Deus, e portanto, era uma apunhalada no Isaque do coração. Quando chegou no Monte Moriá, que colocou sobre as pedras o menino, que ele levantou o cutelo, já estava morto no coração. E Deus disse a Abraão: não mata o teu filho. Olha, mas o Senhor não mandou? Mandei, mas você já imolou o seu filho. Já está imolado. Não é esse filho de carne e sangue que eu quero que você imole. É o que está no coração. E, portanto, Abraão atinge o ápice da sua fé. Quando ele já não possui nenhum obstáculo, porque o último e o maior, que era o amor no coração por alguém, um amor maior do que o amor a Deus, já havia também sido eliminado. Conforme Tiago, na sua epístola, neste ponto, a fé de Abraão chegou ao amadurecimento e frutificou em plena e completa obediência e amor a Deus. É o fruto da fé. Amor e obediência plenos a Deus. Nada de matar filho, viu, irmãos? Nada de mandar a empregada de casa embora. Desculpe a palavra, um termo que não se deve usar nesse tempo, né? Mas nada de querer cometer nenhum tipo de maldade contra ninguém em nome da história de Abraão ou de qualquer outra história. Na próxima semana, quando nós entrarmos aqui para todas essas batalhas do povo de Israel, daqui a umas 2 ou 3 semanas, nós vamos falar de maneira geral e compreendendo como que essas batalhas ocorridas na história do povo de Israel, com tanta atrocidade, podem ser aplicadas na experiência cristã em nome da fé. Vamos perceber que somente uma leitura orgânica e pedagógica desses relatos são compatíveis ou é compatível com o caráter de amor do nosso Pai Celestial. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos orar?